Você quer conhecer os 3 melhores setores da Bolsa Brasileira, então confira esse vídeo, porque é sobre isso que eu vou falar. Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando, e como eu comentei, hoje vamos falar um pouco aqui sobre os 3 melhores setores da B3. Deixo antes, claro, o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Hoje vamos falar então sobre essa questão setorial, setores vencedores historicamente na B3. Vou explicar, né, como nós fazemos essa separação para entender esses setores e eu consegui aproveitar, né, pessoal, já que infelizmente a maior parte das pessoas investe sem pensar na estrutura da carteira, né? Elas montam a carteira de ações como se fosse uma coisa aleatória, né? E cada lugar do mundo, porque hoje nós entendemos que o pensamento mais interessante é o pensamento global, né? Inclusive essa semana eu estava falando com um cliente nosso da consultoria sobre isso, e aí ele perguntou, né, que deu a ideia desse vídeo, né, como, né, estruturar e quais são esses segmentos, esses setores aqui que mais apresentam sustentabilidade ao longo do tempo. Porque tem alguns segmentos, né, pessoal, que dependendo da economia, eles já não é que a gente vá descartar de cara, mas que historicamente eles têm muita dificuldade para se sustentar. O caso das empresas que, por exemplo, têm custo em dólar e receita em real. Só a gente olhar aí as empresas do setor de aviação, por exemplo, né? Então é complicado, tá? E nós temos que lembrar, né, pessoal, que historicamente o Brasil tem juro mais alto, inflação mais alta, dólar mais alto, tem instabilidade política, tem instabilidade econômica. Ainda assim, né, se nós compararmos com outros países em desenvolvimento, o Brasil é um dos mais confiáveis, mas a gente tem que entender essa dinâmica. E para entender essa dinâmica, pessoal, a gente tem que estudar, tem que ver o histórico das empresas na economia brasileira. Então, o que nós fazemos, por exemplo, né? Primeiro, nós vamos entender historicamente quais são aquelas empresas que melhor performaram nos últimos 100, 150 anos, onde nós tivemos o maior número, vários cenários, né, diferentes. Claro que eu não vou comparar a economia de hoje com a economia de 50 anos, é bem diferente. Mas dólar, inflação, juro alto, juro baixo, essas coisas são cíclicas, elas acabam se repetindo historicamente, como eu falei, o Brasil tem juro alto, inflação alta, tem o dólar se valorizando, né, e tem essa questão da economia interna, né, que tem um pouco de dificuldade, se não para dizer muita dificuldade aí para deslanchar. Então, primeiro, pessoal, o que nós fizemos? Nós fomos estudar as empresas, né, fora da bolsa, claro que estudar trabalho, né, nós pegamos várias bases de vários lugares diferentes, e o que nós percebemos, tá, pessoal? Que se a gente pegar os últimos 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, tem alguns segmentos que eles acabaram performando melhor, por N motivos, né? Por exemplo, o setor financeiro, aqui bancos, seguradoras, né, Itaú, Banco do Brasil e etc e tal. Esse segmento, os bancos são bons de lobby, né, os bancos acabaram se beneficiando do movimento de consolidação do mercado, banco aqui no Brasil é bom em ganhar dinheiro, né, se beneficia com períodos de juro mais alto, de inflação mais alto também. Então, o setor financeiro, historicamente, ele acaba se beneficiando. Lembrando que aqui eu não estou falando, né, necessariamente de bolsa, tá? Primeiro eu estou dizendo de uma forma geral, né? Outro setor, pessoal, que é bem interessante é o de energia, tá? O setor de energia, historicamente, principalmente as transmissoras de energia que tem, né, o contrato está vinculado ao quanto ela vai distribuir de energia, vai transmitir de energia, não a variação do preço. Os contratos já estão atrelados, né, à inflação, ou seja, em períodos mais altos de inflação existe essa correção dos preços, são bem interessantes, né? Distribuição e a parte de geração sofre um pouquinho mais, mas a parte de transmissão é sensacional, da mesma forma que de alguns anos para cá o setor de gás, né? A mesma coisa, essas empresas que trabalham com gasoduto, como é o caso da Compass, que é subsidiário da Cosan, que tem a Comgás na sua carteira. São contratos de longo prazo, assim como as empresas de transmissão. Tem uma baixa, a questão de manutenção é baixo, né? E também não é o preço do gás ali que é o principal
indicativo para a receita da empresa, mas sim o quanto ela está transmitindo ou transportando de gás, né? E finalmente as exportadoras, pessoal. O que eu estou chamando aqui de exportadoras? São empresas que historicamente elas aprenderam que não dá para confiar só no mercado interno, mas que existem, né, grandes vantagens, né, de alguns segmentos, seja de commodities, seja do segmento metal mecânico, em produzir no Brasil e exportar, tá? Então, a gente considera exportadoras todas as empresas que têm receita fora do Brasil. Aí tem dos mais variados segmentos, né? Desde uma VEG da vida, do metal mecânico, que tem pelo menos metade da receita no Brasil e a outra parte fora do Brasil, sem contar que essas empresas elas têm uma valorização muito grande do patrimônio delas, dos ativos delas. Só se a gente olhar na parte cambial, a VEG é um exemplo, né? Começou a investir fora do Brasil com o dólar a R$ 1, o dólar a 5, 6, só na variação cambial quanto é que a VEG ganhou de dinheiro, né? E empresas como a Duratex, né? A atual Dexco, a antiga Duratex, que é dona de marcas aí como Deca, Hydra, Duraflor, que também trabalha com o mercado externo, aí que tem as mais variadas empresas, né? Então, historicamente, pessoal, energia, principalmente gás, transmissão, setor financeiro, as empresas exportadoras, são aquelas que mais apresentaram sustentabilidade no longo prazo. Primeiro a gente entende isso na economia e depois nós vamos para a bolsa, né? Porque são empresas também que estão na bolsa, e isso acaba se comprovando, tá? Aqui nessa listagem, aqui nesse gráfico, tá? Tem ali, são mais ou menos, são 50 empresas, tá? São 50 empresas que nos últimos 20 anos não apresentaram prejuízo. Todas elas têm ações na bolsa, e aqui a gente consegue perceber justamente essa divisão. Nos outros aqui, tá, pessoal, tem empresas como, por exemplo, a Panvel, a Odontoprev, tem outras empresas do segmento de saúde, tá? A Drogazil, né, a Panvel, que também é de farmácia, como eu comentei, Odontoprev, tem aqui Sanepar, tem Fleury, né? Então tem algumas empresas como saúde e o próprio segmento, né, de saneamento, que já é de utilidades públicas, que aparecem aqui, né? Então, dessas 50 empresas que nos últimos 20 anos não divulgaram prejuízo, 16% são de outros setores. Outros 16% são essas empresas de energia, né? Como, por exemplo, aí a Taesa e a Transmissão Paulista, justamente atreladas aí a essa questão de transmissão de energia. Aqui nós temos o segmento financeiro, né, pessoal, com bancos, empresas seguradoras, né, BB Seguridade, Caixa Seguridade, os grandes bancos. Tem bancos pequenos também aqui que são bem interessantes, e 46% exportadoras, tá? Então, de longe, tá, pessoal, esses segmentos, esses setores energia, financeiro e exportadoras são historicamente, dentro da bolsa e fora da bolsa, aqueles mais interessantes, e são as empresas que conseguem performar apesar de todo o solavanco que nós temos na economia, e elas conseguem também se aproveitar, né, dessas, quando nós temos daqui a um pouco uma inflação mais alta ou um dólar mais alto, principalmente para quem trabalha no mercado externo, e claro, não depende só do mercado interno, né? Então, na consultoria, por exemplo, a gente trabalha muito com esses ativos da montagem da carteira das ações, na Capitalismo, na parte das assinaturas também, né? Porém, como eu comentei esses dias, principalmente com ativos small caps que trabalham nesses segmentos financeiro, energia e exportadoras, a gente entende que tem uma grande oportunidade aí nos próximos anos, nos próximos 3 a 5 anos, porque são segmentos que as empresas melhoraram bastante nos últimos anos, mas que se a gente pegar os ativos em dólar, eles se desvalorizaram, né? Então, quando a gente fala uma empresa exportadora que ela melhorou um monte o resultado, desalavancou, está lucrando mais, gerando mais caixa, mas a ação não subiu, a ação caiu em dólar, isso abre oportunidades fantásticas aí da gente ganhar dinheiro, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site, tem os resultados aqui das nossas estratégias também, vai estar tudo aqui na descrição. Eu lembro que a Capitalizo aí tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente. E vou deixar também o site da nossa consultoria para quem tem valores acima de R$300 mil e quer entender como funciona o nosso serviço, para ter um acompanhamento personalizado da carteira de vocês. Tem as informações, né? Em caso de vocês terem interesse, né? Dá para a gente bater um papo aí sem compromisso. É só marcar uma reunião, a gente faz a questão do perfil, o planejamento, o acompanhamento, o suporte da carteira de vocês e durante a reunião
mostra na prática aí como o serviço funciona e como é possível melhorar os rendimentos de vocês, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!